Isso. Para receber amigos, a gente tem que sempre fazer alguma coisinha gostosa, né? Que delícia! E o que a gente sabe fazer. Que acolhimento amoroso! Ai, que delícia! Pão fresquinho, nada melhor que um pão fresquinho. E a senhora gosta muito de cozinhar? Eu gosto de cozinhar. Eu gosto de cozinhar. 2. 3. A receita dá 3 pés. Isso. Depois a gente prova para ver se ficou bom. Com certeza ficou bom. Vamos voltar lá. Né? Ó o cheiro. Eu sempre fui uma pessoa alegre. Desde os tempos que eu estudava no ginásio, sempre fui uma pessoa de muitas amizades com os meninos, com as meninas. E teve um concurso na classe, a pessoa mais comunicativa, mais amiga de todo mundo. E adivinha quem ganhou? Fui eu, né? Então eu sempre fui uma pessoa alegre, muito bem com a vida. E sempre gostei de piadas, de dar risada. Eu acho que isso rir faz muito bem pra gente. E então foi assim a minha juventude, até eu conheci o meu marido. Com 13 anos, eu conheci meu marido, eu tinha 13, ele tinha 14, e nós começamos a namorar, né? Aquela paquera daquela época dos anos 70, e durante 3 anos nós namoramos. E daí aconteceu os imprevistos da vida e nós nos casamos. E esse ano já vai fazer 50 anos que nós estamos casados. Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, desde os 12 anos já frequentava grupo de jovens. Então, sempre na igreja, minha família, minha avó, minha família é muito religiosa, muito católica. Então, eu sempre estava na igreja, nos movimentos da igreja. Então, sabe, sempre estava por ali. Entendi. E daí, esse gosto por ajudar as pessoas necessitadas. Dona Neuza, por tudo que vocês passaram, o companheirismo foi muito importante, né, nessa relação? Sim, o meu marido, ele sempre foi um companheiro, sempre. Desde o cuidado com os filhos, ajudava a dar banho, trocar, brincava com as crianças. Então, ele sempre foi um pai muito presente. E um marido também muito atencioso, mesmo nas dificuldades que eu tive na época da minha depressão, né? Que foram 10 anos de depressão. Ele sempre ao meu lado e sempre procurando proporcionar alguma coisa que conseguisse tirar eu daquele estado de depressão, né? Mas, infelizmente, a solução foi Deus. Tem 5 anos que toda segunda-feira, 3 horas da tarde, eu e mais um grupo de mulheres, a gente reza o terço aqui nessa capela. Eu nunca caminhei na minha vida. E o meu marido sempre ia nas romarias que iam a pé para Aparecida do Norte. E eu não conseguiria ir a pé para Aparecida do Norte. E eu soube esse santuário de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Então um dia eu conversei com Deus. Meu Deus, se o Senhor me permitir, eu gostaria de um dia ir até a Desatadora dos Nós a pé. Foram se passando os anos, eu nunca consegui ir. E nessas depressões da vida que eu tive, no dia 24 de março, foi o auge da minha depressão. Naquela época eu tive sintomas de suicídio. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei. Dona Neuza, o dia foi Deus que escolheu. Explica pra gente. Tá. Então, Adriana, eu tive, 10 anos de depressão. Todos os medicamentos que os médicos passavam, nenhum deles fazia efeito para mim. Quem tem depressão sabe, só fica de cama. Fiquei na cama só. Então eu procurei o psiquiatra que cuidava de mim, porque ele já havia sugerido uma internação.
Mas até então eu não achava necessário. Mas como eu vi que o negócio estava ficando sério, eu falei, não, eu preciso ir no psiquiatra e pedir a internação. Só que eu fui até o psiquiatra, consultório, naquele dia ele não estava atendendo. E na madrugada do dia 25 de março, que fazia 100 anos de Nossa Senhora de Fátima, 300 anos de Aparecida, 3 horas da manhã eu acordei sem nada, falei, nossa, tô bem, vou dar uma volta na lagoa, que é perto da minha casa, né? E fui andando e daí eu falei, nossa, tô bem, eu acho que eu vou até a parada, na igrejinha da parada. E ali eu fui indo, mas andei 5 quilômetros de Engenheiro até a parada, são 5 quilômetros. Cheguei, sentei na igreja da parada, não tinha terço na mão, não tinha nada, porque eu saí simplesmente para dar uma volta na lagoa. Sentei lá na frente da igreja da parada, rezei um terço, não tinha terço na mão, contei nos dedos, as Ave Marias contei nos dedos. Acabei de rezar, falei, nossa, eu estou tão bem, eu vou até o cemitério de Artur Nogueira. Como já fazia muito tempo que eu não ia mais no cemitério, minha mãe estava enterrada lá, eu fui caminhando. Fui caminhando e durante essa caminhada, Deus foi provendo tudo que era necessário para a minha chegada até lá. De um saco de cimento todo amassado, de um monte de entulho de construção, eu peguei o saco de cimento para sentar em cima, para descansar, né? Para não sentar no chão. E quando eu abri o saco de cimento, dentro desse saco tinha uma blusa, uma camiseta. Eu vesti essa camiseta depois, porque o sol estava esquentando, a hora que eu saí eram 3 horas da manhã, estava frio, né? Eu estava com 2 blusas de frio, e daí essa blusa serviu. Deus já providenciou para eu vestir ela na estrada. Antes de chegar no cemitério, num dos bairros lá, tinha um monte de entulho, de tijolo, tudo quebrado, e em cima desses entulhos, desses tijolos, tinha um vasinho de crisântemo. Junto, assim, como se ele tivesse saído da floricultura, com aquele papelzinho de plástico colocado em cima daquele monte de entulho. Daí, eu já percebi que o vaso era para eu levar no cemitério. Daí eu peguei o vaso e fui até o cemitério. No muro de um material de construção, encontrei um rapazinho abaixadinho com o celular na mão. Daí eu falei, nossa, meu marido deve estar preocupado, porque eu saí só para dar uma volta na lagoa, olha onde eu estou, né? Em Artur Nogueira. Daí eu pedi para o rapazinho, moço, faz favor, liga nesse número para mim, só dá o seguinte recado, sua esposa foi no cemitério. Quando meu marido acordou, ele viu que eu não estava em casa, daí ele achou que eu tinha ido na capela, aqui na igreja, no Santíssimo, que de vez em quando eu tinha costume de ir no Santíssimo. Como sempre eu falava para ele assim, um dia eu vou sair caminhar no mundo. Uma das depressões que eu tinha, eu falava para ele, um dia eu vou sair andar aqui como andarilho. Daí na hora ele falou, nossa, minha mulher saiu andar. Ele já ficou desesperado. E daí nisso ele recebeu o telefonema do rapaz, sua esposa está indo no cemitério de Artur Nogueira. Daí ele já pegou o carro, pegou os filhos e tocou todo mundo para o cemitério. E daí acharam que eu tinha surtado. Daí queriam levar para uma internação sem... Daí eu falei, não, eu estou bem. Eu falei assim, chamei meu marido do lado, eu falei, eu estou bem. E eu falei, você lembra que eu pedi para Deus que um dia eu queria ir até a desatadora dos nós, a pé? Ele falou, sim. Eu falei, então o dia é hoje. O dia que quem escolheu o dia foi Deus, e o dia é hoje. Nossa, ele ficou desesperado, porque ele falou assim, você nunca andou? Se você nunca andou, falei, mas Deus proveu tudo, né? E daí quando ele chegou lá, ele já viu que eu estava com uma outra camisa, que não era a roupa que eu tinha saído de casa. Ele já falou, nossa, mas que roupa é essa? Daí eu contei toda a história dele, ficou mais apreensivo ainda. E daí ele começou a chorar, ele falou assim, mas você não está preparada para ir? Eu falei, não, eu estou preparada. Você quer me acompanhar? Você vai. Se você não quiser, eu vou sozinha. Ele pegou, nós saímos do jeito que estava.
sem nada. E fomos caminhando. E durante o caminho Deus foi providenciando tudo que a gente precisava. Quando nós chegamos em Cosmópolis, eu já estava cansada e não achava lugar para dormir. Né? Eu falei, eu não aguento andar mais. Eu não lembro, ele fala que veio um senhor em nossa direção, um senhor negro, bem vestido, e falou assim, vocês estão procurando um lugar para dormir? Daí ele falou sim. Ele mostrou, indicou, vocês vão assim, assim. Ele orientou e ali nós fomos. Pessoa que nos recebeu lá não perguntou se a gente era andarilho nem nada. Só que antes de chegar nesse local, nós passamos numa pousada. Mas as nossas roupas estavam como roupas de andarilho. E nós sentimos aí o preconceito das pessoas. Porque nós vimos que a pessoa da pousada olhou da janela, abriu a cortina, olhou e não veio nos atender. E daí no dia seguinte, eu encontrei um rapaz aí assim sentado bem distante. Falei, vamos parar para descansar? Ele falou, vamos. Eu falei, nós vamos sentar lá perto daquele rapaz. Ele falou assim, aquele rapaz é usuário de droga. Falei, não tem problema. Falei, é lá que nós vamos sentar. Ele falou, não podemos sentar lá. Olha o preconceito já. Daí fomos, sentamos, eu sentei perto do rapazinho, eu tinha banana, que levaram no hotel para nós comer banana, deram uma penca de banana, nós andamos com banana e pão. Comemos banana e pão e água durante a caminhada. E daí conversei com o rapazinho, ele contou que ele frequentava o seminário, e depois ele saiu para cuidar da mãe dele, que estava doente, e que ele se envolveu com drogas. Daí eu conversei bem com ele e nós seguimos o nosso percurso. Quando começou a anoitecer, eu não aguentava mais andar. E não tinha hotel para lado nenhum, o único lugar que tinha era um motel na beira da estrada. Entramos no motel e fomos bem atendidos. Daí, quando nós chegamos no motel, meu marido falou assim, nossa, mas está um cheiro de enxofre aqui dentro. Daí eu falei, não se preocupa, porque durante o caminho todo eu fui rezando o terço. Terço da misericórdia, terço da divina providência. Senta aqui na cama e nós vamos rezar. Ele colocou a mochila dele em cima da mesa e nós começamos a rezar o terço. Quando nós começamos a rezar o terço, a mochila dele que estava de cima da mesa despencou do nada. As coisas que estavam em cima da mesa caiu tudo para o chão. E o cheiro de enxofre sumiu. E daí eu falei, eu vou tomar banho. Quando eu fui tomar banho, qual a surpresa minha? Eu já tinha uns 3 anos que eu já tinha entrado na menopausa. Quando eu me vi menstruada. Falei para o meu marido, olha, eu estou menstruada. Ele falou, mas como? Como? Com essa idade, 50 e poucos anos, menstruada? Mas daí, depois que a gente volta, que vai compreendendo, eu fiz a ligação daquela pessoa da Bíblia, né? Aquela mulher hemorroísa que sofreu muitos anos com fluxo de sangue. E ela foi curada quando ela tocou nas vestes de Jesus. Quando eu falei para Deus, se um dia eu conseguir chegar até a desatadora dos nós, quando eu voltar eu raspo a minha cabeça. E assim fiz, né? Depois que eu cheguei, eu raspei a minha cabeça. E depois que eu fui ver na Bíblia, no Atos, capítulo 18, versículo 18, São Paulo também, quando ele passou por uma tribulação, ele também raspou a cabeça dele. Então, muita coisa desse acontecimento que foi na minha vida, muitas passagens bíblicas. Então, daí nós dormimos no motel e no outro dia cedo saímos e chegamos até a desatadora dos nós. E no meio do caminho, quando eu estava saindo aqui de Engenheiro, que eu fui até a Igreja da Parada, eu peguei um pedaço de pau de umas árvores que estavam cortando, porque eu pensei assim, se eu encontrar um cachorro ali na parada, eu dou uma paulada na cabeça do cachorro. E esse cajado, durante o trajeto, ele foi me acompanhando. E a hora que eu peguei esse pedaço de pau, eu falei, nossa, tá parecendo o tridente do diabo. Ele tinha 3 dentes assim pra cima. E durante o caminho ele foi quebrando.
E depois, quando eu voltei em casa, que eu fui notar que quando a gente olha no cajado, de um lado ele parece Jesus crucificado, e quando você vira ele do outro lado, ele parece Jesus ressuscitado. E quando eu cheguei lá em Campinas, eu falei para o meu marido, tira uma foto, porque as pessoas da família sabiam que nós estávamos no caminho, né? E manda para eles, para saber que eu cheguei. E daí quando ele foi tirar essa foto, eu estava sentada, com o cajado na mão, ele ficou espantado, porque ele falou, está acontecendo uma coisa estranha. Eu falei, o que foi? Ele falou, olha, aparece um quadradinho em você e um quadradinho no cajado que você segura. E ele tirou a foto. Dali, então, eu já notei que a minha depressão já não existia mais. Durante 3 dias eu tive 3 noites de sonho. E na terceira noite, Nossa Senhora pedia que eu trazesse os filhos de volta para ela. E daí eu comecei a pensar, mas será que são os meus filhos? E daí eu tive o entendimento que não são os meus filhos, são as pessoas. Nossa Senhora quer que eu traga as pessoas de volta para ela. Daí em diante, então, tem 5 anos que toda segunda-feira, 3 horas da tarde, eu e mais um grupo de mulheres, a gente reza o terço aqui. Aqui nessa capela. E que experiência é essa? E essa experiência, ela é muito boa, de estar podendo ajudar, rezar pelos que estão precisando, pelos que estão doentes, pela sua família mesmo, nós já rezamos aqui quando você pediu. Sim. E a gente nota que todos os pedidos que a gente reza aqui, a maioria nós somos atendidos. Então, eu creio que aqui é um lugar de encontro com Deus, com Nossa Senhora. E daí, então, e aqui vai ser, até quando eu conseguir vir, minhas companheiras que vêm, e assim nós vamos, toda segunda, se Deus quiser, nós vamos estar aqui. Nossa. E essa é mais uma leveza para a sua vida, né? Sim, sim. Eu acho que as amizades sinceras que a gente tem, né? Porque eu acho que é muito triste a gente não ter amigos, né? Eu acho que eu vejo agora que os meus filhos, um casou, foi embora para Limeira, a outra foi embora para Artur Nogueira. Então a gente sempre comenta, nossa, nós começamos em 2 e estamos em 2 agora, porque cada um vai cuidar da sua vida, né? Sim. Ainda eu falo para ele, vai ter época que vai ser só um, hein? Eu não sei quem vai ser. Mas enquanto a gente está aqui, eu falo para ele, enquanto nós estamos aqui, nós vamos aproveitar, vamos ser felizes. Senhora minha, Nossa Senhora, chegou a hora de eu ir embora. Senhora minha, Nossa Senhora, chegou a hora de eu ir embora. Antes de eu ir, estendo a mão para pedir a sua bênção. Eu vou embora, cuidar da vida, mas não te esqueço, ó Mãe querida. Eu vou embora, cuidar da vida, mas não te esqueço, ó Mãe querida.